Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre um tema muito interessante. Talvez você já tenha ouvido falar de Rupert Sheldrake e até mesmo também dos campos morfogenéticos, da ressonância mórfica, que são teorias associadas a Rupert Sheldrake. Mas e se eu disser a vocês que o nome da teoria dele propriamente não é esse? Na verdade, o trabalho dele, não é ainda uma teoria, mas é considerado como uma hipótese, pela comunidade de cientistas, e é chamada de hipótese da causação formativa. Esses termos que nós conhecemos mais, de ressonância mórfica, de campos morfogenéticos, fazem parte da teoria, são componentes próprios da teoria. Alguns deles, algumas questões, alguns conceitos associados à teoria não são dele propriamente, mas começaram com o estudo da morfogênese dentro da área da biologia, e isso é uma coisa que a gente precisa entender bem. Talvez a gente tenha ouvido falar em livros que resumem demais o conteúdo, e aí a proposta desse vídeo é trazer para vocês com um pouco mais de detalhes e mostrando em que situações o Rupert Sheldrake conseguiu comprovar as suas hipóteses, em que situações ele aplicou e mostrou, com experimentos práticos, experimentos que a gente mesmo pode reproduzir, a gente mesmo pode confirmar se por acaso a gente quiser ter certeza de que a hipótese dele é algo real, e também muitas confirmações que ele teve já deveriam ser suficientes para que esta ideia dele deixe de ser hipótese e se torne teoria, e para muitos cientistas, pós-materialistas, isso já acontece e já tem trabalhado, expandindo e tentando conhecer um pouco mais do universo a partir dessa epistemologia, dessa visão de mundo, dessa forma de entender o universo a partir do pensamento de Rupert Sheldrake. Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, por isso fiquem comigo neste vídeo até o final e vocês vão ver um pouco do que é a hipótese da causação formativa de Rupert Sheldrake, logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, esses assuntos que a gente traz aqui geralmente são assuntos que me empolgam, que me deixam interessado em estudar e aprofundar, por isso que eu acabo trazendo aqui, porque eu acredito porque é algo que desperta a minha curiosidade, que eu tenho uma mente um pouco científica, uma coisa de buscar explicações para as coisas, tentar, sim, que eu me inquieto, de certa maneira, em ter respostas que poderiam ser mais, digamos assim, comprovatórias daquilo que eu acredito, porque a gente fica acreditando muito em determinadas coisas, por mais interessantes que elas sejam, por mais que elas sejam redondinhas, seja um universo elegante, seja algo que a gente possa explicar, juntando as peças, fazendo com que as coisas todas se encaixem bonitinho, e a gente não ter certeza se aquilo tudo que a gente pensa sobre o universo é verdadeiro, é algo inquietante, algo que pode ser que não seja tão confortável. Então, por isso que, se a gente busca uma ciência transcendente, uma ciência mais espiritualista, que seja algo tão próximo a nós e tão dentro do nosso cotidiano, que permita a gente confirmar, a gente ter experimentos que a gente possa mesmo fazer no dia a dia da gente, este trabalho é o do cientista Rupert Sheldrake, que inclusive nos seus trabalhos convida a gente a fazer esse tipo de experiência. Tem capítulos dos livros deles que são até mostrando como a gente pode fazer a experiência, repetir a experiência dele para poder ter certeza daquilo que ele defende, daquilo que ele acha que é verdadeiro, certo? Então, assim, eu primeiro, antes de começar a falar sobre a hipótese da causação formativa, que é o tema do nosso vídeo, eu queria só fazer um passeio rápido, sem que isso seja uma resenha, sobre os livros de Rupert Sheldrake que ele aborda esse assunto. Depois eu vou pegar somente alguns trechos de alguns desses livros, ler para vocês e a gente comenta um pouco, para que vocês possam entender os pontos fundamentais dessa teoria, ou dessa hipótese, vamos dizer assim, do Rupert Sheldrake. O primeiro que a gente quer falar para vocês é esse aqui, que na verdade é um livro que não foi publicado no Brasil na época em que foi lançado lá fora. Então, assim, ele foi publicado inicialmente no original em 1981,
e só foi publicado no Brasil agora em 2013. Né? Então, quando o livro foi republicado, porque em 2009 o Rupert Sheldrake relançou esse livro por conta de modificações já de pensamentos novos, que inclusive todos confirmando a ideia dele, dando um aval na ideia do que ele já tinha comprovado com experimentos próprios. Né? O próprio Projeto Genoma foi um grande comprovador das ideias de Rupert Sheldrake, e também a epigenética. Então são dois pontos entre muitos, tanto que ler esse livro, ler o prefácio desse livro, que foi escrito em 2009, quando o livro foi relançado, é interessantíssimo, é importantíssimo, porque esse prefácio, né, por mais que ele não altere o texto do livro como um todo, fazendo apenas algumas revisões que poderiam ajudar a não complicar a situação, no prefácio ele atualiza e mostra as coisas que foram confirmadas e coisas que ampliaram até as ideias dele e trouxeram informações novas. Bom, mas então a gente tem que entender esse livro como um livro publicado originalmente em 1981. Depois disso, a gente teve alguns livros em que Rupert Sheldrake participou, né? Que esse é da autoria dele mesmo, e ele é uma participação também. Na verdade, esse primeiro aqui, é um livro Diálogos com Cientistas e Sábios, de René Weber, que ele coloca, faz conversas, né, com vários cientistas, inclusive aqui o Dalai Lama mostrando, né? Na verdade, esse livro é muito interessante, porque ele tem entrevistas com o Dalai Lama, que eu falei, né, David Bohm, três entrevistas, na verdade, ou quatro, na verdade, várias entrevistas com David Bohm. Tem entrevista com Krishnamurti, tem entrevistas com o padre Bebe Giffins, né, com o Ilya Prigogine, que é um autor também que eu gosto muito. Ainda vou trazer aqui uma resenha falando sobre o Ilya Prigogine, que é um químico, físico, biólogo russo, né, bem na linha de Rupert Sheldrake também, né, eu acho bem interessante ele, entende? E nesse livro, que foi publicado em 1986, ele tem um capítulo que ele entrevista o Rupert Sheldrake, né, é uma entrevista muito boa, que esclarece muito. Esses livros que tem assim, perguntas e respostas e tal, eles acabam sendo esclarecedores, porque também nos esclarecem com perguntas que a gente possa ter porventura. Esse outro livro é um livro um pouco mais palatável para quem quiser conhecer a teoria de Rupert Sheldrake. É um livro que já está esgotado, né, da editora Cutrix, na verdade. Eu acredito que a qualquer momento eles devem republicar esse livro, porque é um livro muito importante para poder ficar assim sem relançamento. Ele foi publicado originalmente em 1991, né, e já tem sido relançado algumas vezes, foi publicado no Brasil, se não me engano, também em 91, ou não, foi já acho que em 93. Mas depois disso não teve uma edição mais atual, como as que têm sido lançadas pela editora Pensamento e Cutrix, né? Aqui, Cutrix Pensamento, esse livro que é um triálogo, na verdade, né? São três autores abordando questões interessantíssimas, numa conversa, né? Numa entrevista, de certa forma, que são Ralph Abrahams e Terence McKenna, que são autores que tratam da questão da teoria do caos, né? Por isso que vocês veem aqui que o tema é esse, né? E Rupert Sheldrake é um dos três autores também. O livro é Caos, Criatividade e o Retorno do Sagrado. Triálogos nas Fronteiras do Ocidente. Um livro muito bom. Eu pretendo até trazer conteúdos desse livro aqui também, porque tem muitas coisas esclarecedoras que nessa fala que a gente vai abordar aqui somente sobre a hipótese da causação formativa não dá conta de trazer o tanto de informações que esse livro traz, porque acaba juntando o saber de três mentes brilhantes, né, que estudam assuntos esotéricos, espiritualistas e tal, e eles fazem um confronto aqui e a gente aprende muito com isso, certo? Bom, mas ele, como queria expandir um pouco mais os ensinamentos, o aprendizado dele através dos experimentos, né, depois de ter lançado Uma Nova Ciência da Vida, né, que é aquele livro que eu mostrei de 1981, ele publicou este livro que não foi lançado aqui no Brasil. Este livro aqui é de Portugal, na verdade é uma publicação de Portugal, da coleção Crença e Razão, da editora Piaget, né, Instituto Piaget. Então, assim, o livro é A Ressonância Mórfica e a Presença do Passado, os Hábitos da Natureza. Neste livro, que não é nada fino, um livro bem grosso, ele simplesmente aborda
a hipótese da causação formativa em várias áreas de conhecimento. Na física, na biologia, na química, na psicologia, na sociologia, na filosofia. Então, assim, ele pega o assunto que ele estuda e mostra, assim, como isso se expande e se amplia dentro de uma perspectiva multidisciplinar, né? Então, a gente consegue entender, assim, como o pensamento dele se expande, abrange uma realidade muito mais incrível do que a gente imagina. Este livro aqui faz parte das experiências dele, né? Escrito em 1999 e publicado no Brasil só em 2000, né? No ano seguinte, e o título é Cães Sabem Quando os Seus Donos Estão Chegando. Eu vou trazer alguns trechos desse livro aqui, que talvez tenha uma parte bem interessante já mastigada, depois de ele ter escrito já alguns livros e tentado explicar de uma maneira didática o conteúdo dele, né, as teorias dele. Ele traz aqui neste livro uma síntese, né, porque a abordagem não é propriamente da teoria dele, mas é a aplicação nessas investigações que ele fez com os animais, tentando descobrir como a teoria dos campos morfogenéticos poderia explicar essa história dos animais conseguirem perceber quando os seus donos estão chegando, até quando ligam por telefone, mostrando que não era uma questão só de faro, não é uma questão só de sensibilidades diversas de percepção, mas tem algo de percepção extrasensorial nessa história aí, e aí ele acaba associando também a teoria da ressonância mórfica, né, dos campos morfogenéticos, né? Como subtítulo, esse livro tem Pesquisas científicas explicam os poderes surpreendentes de nossos animais de estimação. Certo? Dentro dessa linha, como ele fez uma série de experimentos, né, assim, que tentavam mostrar, comprovar definitivamente a teoria dele, né, a hipótese dele transformando em teoria, ele escreveu um livro em 1995, né, na verdade foi até antes desse, né, eu troquei a ordem, na verdade os cães depois desse, na verdade esse aqui inclusive mostra digamos assim, a diversidade de experiências que ele trabalha, inclusive aqui ele define como 7, na verdade não é à toa, ele se diz teosofista, então de certa forma ele atua como um teosofista de alguma forma, então o número 7 aqui não foi à toa a escolha dele, né? Então ele colocou aqui 7 experimentos que podem mudar o mundo, pode a ciência explicar o inexplicável, como subtítulo, né? Então aqui nesse livro ele justamente, ele foi considerado o best-seller mais controverso dos últimos tempos, justamente porque ele aborda 7 variantes possíveis de experimentos que podem ser feitos para tentar confirmar a hipótese da causação formativa, né? Então, só para vocês entenderem quais são esses experimentos, os cães, né, a questão dos cães, dos animais de modo geral é um deles, mas vamos ver aqui. O primeiro fala sobre animais de estimação, né? Bom, poderes extraordinários de animais comuns, né? Depois tem, deixa eu ver aqui, não. Aí dentro desses animais extraordinários, né, poderes extraordinários de animais comuns, ele tem animais de estimação que sabem quando os donos voltam para casa, que gerou um livro, né? Como os pombos voltam para casa, a organização dos cupins, né? Então é isso aí, a gente já tem os 3, né? Depois a gente tem aqui, na mente expandida, que é a parte 2, a gente tem a sensação de estar sendo observado, que gerou um outro livro também, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o que vem em seguida. Aí tem a realidade dos membros fantasmas, né? Aquela coisa que nasceu lá do efeito Kirlian, né? Das máquinas Kirlian lá dos russos, e acabou sendo uma questão não respondida pela biologia, pela ciência convencional, e ele faz experimentos aqui dentro dessa ideia dos campos morfogenéticos, né? Depois tem no capítulo, na parte 3, ilusões científicas, que é a parte mais recente da pesquisa dele, que ele fala de a variabilidade das constantes fundamentais, defendendo a ideia de que não existe lei universal, pelo menos conhecida por nós, porque as leis universais são do absoluto, são divinas, vamos dizer assim, né? E a gente não tem acesso a essas leis, então as leis de um modo geral são ou locais, ou digamos, ou temporárias, ou dentro do nosso universo, a gente não pode dizer com certeza se elas se repetem ou se expandem, ou seria uma lei que atuaria em todo o universo, ou todo o multiverso, vamos dizer assim, né? E por último tem os efeitos das expectativas de experimentador. Então, mostrando já de certa forma a influência da consciência sobre o universo. Então são 7
experimentos que ele diz que podem mudar o mundo, neste livro aqui, que foi publicado em 1995. Né? Mas é, na verdade, no mesmo ano em que foi lançado, né, o livro, deixa eu ver se é isso mesmo, não, foi o livro Caos e Criatividade e Retorno Sagrado, foi em 92, né? Mas tem um que foi também em 95. Né? Foi na verdade a presença do passado, que foi justamente o que eu falei na estante. Esse é um livro que foi publicado em 1988, mas teve um relançamento em 95, por isso que eu confundi, mas porque ele realmente acabou expandindo mais, então esse livro aqui tinha muita coisa para ele abordar. Né? Bom, em 1996, né, ainda antes do livro dos cães, né, dos animais, ele escreveu esse livro, A Física dos Anjos. Nesse livro ele se junta com um teólogo, né, Matthew Fox, e escreve sobre a física dos anjos, uma visão científica e filosófica dos seres celestiais. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui para vocês verem, um vídeo que fala sobre esse livro, fala sobre esse assunto, a física dos anjos, né, que me empolga muito, na verdade. Parece não ter nada a ver com campos morfogenéticos ou ressonância mórfica, mas tem sim, porque quando a gente trata de criação do universo, ou a estrutura de como funciona o universo, todas aquelas leis que garantem que os átomos tenham aquelas partículas, que aquelas partículas sejam estruturadas com as suas cargas certas, com suas variáveis específicas ali, elas são garantidas por entidades, por seres desconhecidas por nós assim com tanta profundidade, e que nas várias religiões são consideradas como anjos, como devas, como entidades, né, fantásticas, incríveis, que são ordens celestes, vamos dizer assim, hostes angelicais, né, uma hierarquia de entidades que até chegar a Deus. Né? Então, esses campos, né, de atuação dessas entidades em vários níveis também são campos morfogenéticos e são aqueles que fazem com que as estruturas aconteçam, fazem com que o universo tenha a sua lei. Então, por exemplo, se ele descobre que as constantes físicas não são tão constantes assim, é porque existem entidades tentando fazer o possível para que essas leis aconteçam dentro de uma atuação de consciência sobre a realidade do mundo, sobre a construção do universo. Então é como se a gente tivesse o tempo inteiro dando corda num relógio, né? Mesmo que a gente não considere isso um mecanicismo, porque não seria um mecanismo, na verdade, seriam energias, seriam campos, né? Então atuações da consciência direta sobre o universo, tentando fazer com que ele se mantenha dentro de uma coerência, e essa coerência é garantida por seres celestiais, e aqui um cientista e um teólogo trabalham sobre isso. Esse livro eu gosto tanto que eu acabei até comprando a edição mais nova, que na verdade é de 2021, se eu não me engano. 2021 o livro foi relançado, né? E esse livro, na verdade, muda pouca coisa, né, na imagem de tradução, mas eu achei muito boa a edição e gostei de ter ele novamente com outra versão. O livro A Sensação de Estar Sendo Observado e Outros Aspectos da Mente Expandida é um livro também que foi publicado em 2003. Né? Essa publicação em 2003 foi do original, né? No Brasil ele foi publicado em 2004, no ano seguinte, né? Então, assim, a gente, nesse livro aqui, tem já ele trabalhando os campos morfogenéticos nos fenômenos de percepção extrasensorial, mostrando como pode ser muito útil essa hipótese, né, da causação formativa para explicar fenômenos paranormais. Né? Também vou pegar algum trecho aí desse livro quando a gente for comentar sobre o tema. No livro Ciências Sem Dogmas, né, que é publicação da Cutrix, ele foi publicado em 2012 originalmente, e em 2014 foi lançado no Brasil. Então, assim, esse livro tem subtítulo A Nova Revolução Científica e o Fim do Paradigma Materialista. Então, neste livro, ele mostra, de certa forma, que a descrença dos cientistas, né, em relação a questões espiritualistas tem a ver com o fato de eles imediatamente já não aceitarem. Então, numa atitude que não é nem científica, né? Porque se uma pessoa já de imediato não quer testar ou confirmar determinadas coisas porque já não acredita nelas, então ele não está tendo uma atitude científica, está tendo uma atitude parecida com a de um religioso que crê
antes de qualquer coisa, e não precisa prova nem para dizer que é verdade ou que é mentira naquilo que a pessoa crê e naquilo que ela não crê. Então, são quase um fundamentalismo, né, religioso que se transfere para a ciência de alguma forma. Por isso que aqui está no Brasil com o nome Ciência Sem Dogmas, e no título original, na verdade, a ilusão da ciência, né, que no fim das contas é uma ideia de que os cientistas também acabam tendo predisposições para acreditar ou não em determinadas coisas antes de testar ou de confirmar, com má fé e tudo mais, e não tendo boa fé para acreditar, pelo menos na possibilidade. A atitude do cientista precisa ser essa, de tentar confirmar ou negar, mas não previamente já dizer se acredita ou não, ou dizer que uma coisa é verdadeira ou falsa sem testar. E por último tem esse livro, que é A Ciência da Prática Espiritual, Experiências Transformadoras, Seus Efeitos e Sua Eficácia em Nosso Corpo, no Cérebro e na Saúde. Neste livro da editora Cutrix, que foi lançado em 2017 e no Brasil foi lançado em 2021, ele traz justamente práticas integrativas, que é como se chama hoje as terapias alternativas, como se chamava antigamente, nos anos 70, 80, 90. Então, as terapias alternativas, que agora são as práticas integrativas, são abordadas aqui dentro de uma perspectiva ampliada, né, pela ciência de Rupert Sheldrake, né, especificamente a hipótese da causação formativa, né, e ele expande muito, né, e muito mesmo as informações que ele já tinha antes, a partir de práticas, né, até de musicoterapia. O filho dele é músico, né, então é Cosmo Sheldrake, que até tem vídeo no canal. Eu posso até deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. Ele faz um trabalho muito interessante com os animais, música com os animais, pegando os sons da natureza, passarinhos cantando, e faz músicas com isso. Então, de certa forma, é uma inspiração também no pai, que é biólogo, né, que estuda os animais de modo geral. Bom, então vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho, que é a de falar sobre a hipótese da causação formativa. Certo? A hipótese da causação formativa de Rupert Sheldrake propõe que existe uma memória não física que influencia o desenvolvimento de sistemas naturais desde a esfera do mundo quântico até o âmbito do psicológico, passando pelos processos biológicos evolutivos, ecossistêmicos e fisiológicos. Isso significa que padrões e formas emergentes são influenciados por eventos passados similares, sugerindo uma conexão entre o presente e o passado, não apenas através de hereditariedade genética, mas também através de uma memória coletiva, ou como Sheldrake chama, um campo morfogenético. Então essa é a definição formal, mas a gente pode entender assim, que o que ele está propondo é que existe, em tudo no universo, existe um campo. E esse campo, ele não só estrutura aquilo que existe, né, fisicamente, ou em outros níveis, vamos dizer assim, se a gente incluir aí o astral, o mental, dentro de uma perspectiva teosófica, né, mas todos esses elementos existentes no universo possuem um campo, e esse campo não só é estruturante, também é um campo que gerou, que criou, que dá sustentação, que faz com que ele coexista e que faça com que aquilo seja coerente e se mantenha firme com as leis do universo, com as constantes universais que garantem que aquele universo funcione daquele jeito mesmo, né? Mas também ela possui uma memória de tudo que está acontecendo, de tudo que ocorre ali naquele ponto do universo, com aquele objeto, com aquela situação, que pode ser vivo dentro de uma perspectiva convencional ou não, porque dentro de uma perspectiva teosófica tudo tem vida, né? Tudo tem inteligência de vários tipos, de vários níveis diferentes, né? Então a gente pode entender que, de certa forma, esses campos que se estruturam nas formas físicas, nas formas de vibrações diferenciadas, nos pensamentos, nos grupos sociais, nos próprios campos quânticos da matéria, nos elementos quânticos existentes dentro da estruturação do universo, na raiz da sua estrutura, né? Na parte subatômica da formação do universo, e também no macro-universo, né? Nas galáxias, vocês vão ver
no final, que conclui-se de uma maneira belíssima essa ideia, porque a hipótese da causação formativa está desde as mais simples partículas, desde as supercordas, vamos dizer assim, se a gente puder incluir as supercordas também aí como uma hipótese, até o universo expandido, até o multiverso, até os campos, né, de vários universos possíveis que estariam sendo orientados por uma, não diria lei, porque ele opta por trabalhar com o conceito de rotina, né, de coisas de hábitos, rotinas, né, coisas que são repetitivas, que são repetidas por um processo evolutivo, né, ciclicamente, ou repetidas por uma insistência de algo, e essa insistência gerando memória, gerando aprendizado, gerando crescimento, gerando evolução. Bom, vamos agora aqui começar por alguns livros, fazendo umas leituras, né, que podem ajudar a gente a esclarecer melhor e aprofundar mais esse assunto. Então, como eu disse a vocês, um dos primeiros é esse aqui, que a gente vai tratar, que é Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. E aí eu separei uma passagem aqui, que é muito interessante, que vocês vão ter um esclarecimento vindo do próprio texto de Rupert Sheldrake. Na página 416 ele diz o seguinte, justamente resumindo a parte da hipótese, né, de causa formativa. Aqui na tradução eles colocaram causa formativa, né, e não causação formativa, mas tudo bem. Eu acho que causação formativa faz mais sentido. E ele diz o seguinte, nesta hipótese, sugiro que em sistemas de auto-organização, em todos os níveis de complexidade, há uma integridade que depende de um campo organizador característico daquele sistema, o seu campo mórfico. É o termo que era usado antes, né, de ele começar a estudar. Cada sistema de auto-organização é um todo constituído de partes que, por sua vez, constituem todos num nível inferior. Ele aí propõe essa figura que eu estou mostrando aí para vocês agora, né? Em cada nível, o campo mórfico dá a cada todo propriedades características, tornando-o mais do que a soma de suas partes. Então, um conceito bem holístico, né? Que o todo é mais do que a soma das partes. Nas plantas e nos animais, os campos responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção da forma corporal são chamados de campos morfogenéticos. Na organização da percepção do comportamento e da atividade mental, denomina-se campo perceptivo, campo comportamental e campo mental. Em cristais e moléculas são chamados de campo cristal ou campo molecular. Na organização de sociedades e de culturas são chamados de campo social e campo cultural. Todos esses tipos de campos de organização são campos mórficos. Então vocês veem por aí que apenas o campo morfogenético pode ser usado apenas para a estrutura humana, né, para ele, como ele está colocando aqui. Mas existem outros campos mórficos similares que acontecem de diversas maneiras, em diversas situações, né, que ele está citando aqui, né. Na página 419, a gente encontra aqui uma fala dele que é assim: o aspecto mais controvertido dessa hipótese é a proposta de que os próprios campos mórficos evoluem. Eles não são fixos para toda a eternidade através de equações matemáticas eternas em uma espécie de âmbito platônico transcendente ou em um programa restrito à leitura de um compact disc cósmico, né? Sua estrutura depende do que já aconteceu. Eles possuem uma espécie de memória. Através da repetição, os padrões por eles organizados tornam-se cada vez mais prováveis, cada vez mais habituais. Esses campos, na verdade, eles não surgem nem deixam de existir magicamente ou por uma questão, vamos dizer assim, só da estrutura, como eu disse, dos anjos, como a gente falou da física dos anjos na estante. Na verdade, eles se formam, eles se manifestam a partir de uma consciência mais sutil, a partir do nosso eu superior, que vai estruturando, a depender das atitudes, das vontades, né, da força do pensamento, da consciência atuando em determinada esfera e também atuando até no físico mesmo, provocando vibrações, e essas vibrações, por sua vez, criam campos,
e que esses campos também se unem a outros campos, vão ressonando, né, por uma ressonância mórfica e vão ganhando força, e dentro dessa força a gente acaba conseguindo ter as integrações entre as pessoas, as sintonias, os processos de atuação com grupos juntos fazendo uma oração, ou grupos juntos fazendo uma meditação, tendo efeitos mais ampliados daquela energia. Isso em um exemplo, né, no nível religioso, esotérico, espiritualista, etc. Mas em campos não religiosos a gente encontra também essas conexões, essas similaridades. A própria sintonia de um rádio é algo que tem a ver com isso, mas isso é algo tão banal, tão conhecido já, que as pessoas consideram só no nível físico. Então o que ele propõe é justamente que isso acontece não apenas no nível físico denso, mas no nível etérico, no nível astral, no nível mental. A gente já colocando esses termos aí, né, dentro da perspectiva teosófica, mas ele considera dentro de um âmbito psicológico, dentro de um âmbito social, tudo isso acontecendo também. Mais para o começo do livro, ele aborda uma questão que eu acho que vai ser interessante para conectar esse assunto com o livro e para vocês entenderem como é que ele liga a ideia dos campos morfogenéticos ou os campos mórficos, né, a relação dos donos, né, serem percebidos pelos cães ou pelos gatos, etc. Então, ele como fala isso no começo e só explica, de certa forma mais aprofundada já no fim, eu vou ler uma coisa que está lá na frente do livro que diz o seguinte: a capacidade dos cachorros de saberem quando as pessoas estão chegando depende de ligações emocionais, geralmente positivas, mas algumas vezes negativas, e podem ser influenciadas pela intenção da chegada da pessoa. De alguma maneira geral, porém, dependem da relação afetiva dos cães com seus companheiros humanos mais próximos ou com membros da família e amigos íntimos que vêm visitar. Então ele testou várias possibilidades, tentando eliminar a possibilidade de ser o faro, de ser a audição, de ser alguma coisa que ele pudesse reconhecer que fosse dentro de uma explicação mais física, mais dos 5 sentidos dos animais, e ele foi negando tudo isso, foi percebendo que isso tudo não era a explicação exata, que havia alguma coisa dentro de um campo que o animal conseguia perceber, uma sutileza. E, inclusive, eu quero até abrir um parênteses, porque quando a gente estuda parapsicologia, né, com o autor, o pai da parapsicologia, que é Joseph Banks Heine, que fez pesquisas que foram até conhecidas por Jung. Jung trocou cartas com Joseph Banks Heine, apesar de ele falar pouco sobre parapsicologia, porque ele ainda precisava de confirmações, testes e tal, mas ele fez muitas trocas de informações com o Joseph Banks Heine, o Joseph Banks Heine concluía que nós, seres humanos, com a aquisição da inteligência, nós perdemos uma habilidade que os animais possuem, que é essa habilidade de percepção extrasensorial. Então é algo interessante perceber, porque tanto os instintos são bem fortes nos animais, as percepções intuitivas, por conta de eles não estarem usando tanto a inteligência, eles utilizarem capacidades, digamos, mais supramentais, né? E mesmo que em uma parcela menor, porque não tem ainda estrutura cerebral para poder fazer a cognição das informações, né? E estrutura energética espiritual, né? Por conta de serem alma-grupo, de poder fazer essa tradução e poder atuar, né, na realidade com uma perspectiva maior, mas a presença de seres angelicais ajudando cada animal, fazendo a sua tarefa de complementar as necessidades que eles têm, né, e que não podem suprir pela estrutura físico-energética e psicológica e espiritual, eles acabam tendo toda essa capacidade que a gente vê e essas habilidades, né, extrasensoriais que o Rupert Sheldrake detectou e fez um livro que não é nada fino, porque ele documenta bastante, ele faz um trabalho científico completo aqui nesse livro e que vale a pena a gente estudar para poder entender um pouco mais sobre as teorias dele. Bom, a gente pula agora para o livro de 2012, A Ciência Sem Dogmas, e eu pego um trecho aqui bem interessante da página 211, que ele diz o seguinte: o subtítulo é A Ressonância através do Tempo. E ele diz: segundo a teoria de traços mnêmicos, as memórias estão armazenadas materialmente no cérebro, por exemplo, como substâncias químicas nas sinapses. A alternativa é a teoria da ressonância.
As memórias são transferidas pela ressonância de padrões de atividades semelhantes no passado. Nós nos sintonizamos conosco no passado, não carregamos nossas memórias por aí dentro da cabeça. A ressonância de memória faz parte de uma hipótese muito mais ampla, a hipótese da ressonância mórfica. A hipótese da ressonância mórfica propõe uma ressonância no tempo e no espaço, de padrões de atividade vibratória em todos os sistemas auto-organizadores. A ressonância mórfica está por trás dos hábitos de cristalização, do dobramento das proteínas, e também da herança de campos morfogenéticos e dos padrões de comportamento instintivo. Ela desempenha um papel essencial na transferência de aprendizagem. A ressonância mórfica representa uma nova maneira de encarar as memórias. Então vocês veem aí como ele está, de certa forma, trazendo uma série de coisas que podem ser explicadas, né, de certa forma, com essa teoria, né, ou essa hipótese. Até mesmo as experiências que ele fez com pessoas que aprendiam a se alfabetizar em escolas, e aquelas que aprendiam no seu habitat mesmo, né, lugares onde pessoas que não sabiam ler conviviam. Então essa energia ou essa ressonância que acontece de pessoas que já conhecem, já sabem ler, ajuda no aprendizado, né? Então isso é uma coisa importante, essa ideia da memória, da construção da memória e desse resgate da memória quando a gente vai, de certa maneira, fazer alguma coisa que precise de algo. Essa memória não está no cérebro em si, ela acaba sendo algo que forma um campo que pode ser, que tem uma parte que é pessoal, vamos dizer assim, aí remontando Jung, né, porque tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, e algo que acaba se distribuindo ou se diluindo no universo, né? E isso também tem tudo a ver com os campos acásticos, né, das doutrinas espiritualistas orientais, do hinduísmo, na verdade, para ser mais exato. Então os registros acásticos, os arquivos acásticos também falam dessa possibilidade de haver uma memória coletiva, uma memória que guarda tudo que existe no universo. E aí a gente vai encontrar um respaldo, uma ligação muito forte com a hipótese da causação formativa de Rupert Sheldrake, né? Partindo agora para esse livro, né, A Sensação de Estar Sendo Observado, né, que, como eu disse, foi publicado em 2003, ele tem uma passagem aqui, né, na página 297, que eu acho que vale a pena, né, ler, né? Os campos mórficos das atividades mentais se chamam campos mentais. Através dos campos mentais, a mente expandida se projeta no ambiente por meio da atenção, da intenção e se liga a outros membros dos grupos sociais. Esses campos ajudam a explicar a telepatia, a sensação de estar sendo observado, a clarividência e a psicocinese. Podem também colaborar para a nossa compreensão das premonições e precognições através da ideia de intenções que se projetam para o futuro. Então é importante a gente entender aí que esses campos mentais, eles são o corpo mental, né? Ele está, de certa maneira, mostrando que esses campos morfogenéticos têm a ver com os nossos corpos sutis. São uma forma, dentro de uma abordagem mais científica, para explicar, né, esses corpos que nós já temos conhecimento dentro da teosofia, né? Como eu disse a vocês, esse livro, Uma Nova Ciência da Vida, que foi publicado em 1981, ele teve uma nova edição, né, americana, né, que é inglesa, né, porque o Rupert Sheldrake é inglês, e também fora do Brasil, que foi lançado em 2009, que foi lançado fora do Brasil em 2009, e no Brasil foi relançado em 2013. Aliás, foi lançado em 2013 pela primeira vez, como eu disse a vocês, não tinha sido lançado na época. E ele, como eu falei para vocês, o prefácio dele é muito esclarecedor. E aí eu trouxe um trechinho do prefácio, quando ele fala de epigenética, né, que é uma ciência que eclodiu já no século XXI, e por isso ele traz como algo que pode servir de respaldo para a teoria dele, né? Que ele diz o seguinte: a herança de hábitos pela ressonância mórfica está de acordo com o darwinismo e em oposição ao neodarwinismo. Darwin apresentou muitos exemplos de herança de características adquiridas em seu livro Variation
of Animals and Plants under Domestication, e também propôs uma teoria para explicá-la, a teoria da pangênese. A teoria da pangênese de Darwin propõe que todas as partes do corpo de um organismo liberam pequenas partículas chamadas gêmulas, ou gêmules, que são conectadas e se combinam nos órgãos reprodutivos. Durante a reprodução, essas gêmulas são transmitidas à prole, determinando suas características. Essa teoria buscava explicar a hereditariedade e a variação dos seres vivos, mas foi posteriormente substituída pela genética moderna. Mais adiante, no mesmo livro, na mesma parte, falando sobre a epigenética, ele diz: evidências a favor da herança das características adquiridas continuaram a se acumular ao longo do século XX, mas foram ignoradas de modo geral. Contudo, pouco depois da virada do milênio, o tabu começou a perder forças com o reconhecimento crescente de uma nova forma de herança chamada herança epigenética. O prefixo epi significa sobre e acima. A herança epigenética não envolve mudanças nos genes em si, mas mudanças na expressão genética. Características adquiridas pelos progenitores podem, de fato, ser passadas para sua prole. Por exemplo, as pulgas d'água do gênero Daphnia desenvolvem grandes espinhos protetores quando há predadores por perto. Sua prole também tem esses espinhos, mesmo quando não está exposta a predadores. Então, assim, por aí você vê como ele está defendendo uma ideia que parece ridícula para alguns cientistas, que é a ideia lamarckista, né, de caracteres ou características adquiridas serem hereditárias. Mas isso não é aquela coisa que todo mundo, às vezes, nega somente por parar para pensar que uma pessoa que faz musculação e depois acaba fecundando alguém para ter um filho e esse filho não nascer com os músculos, vamos dizer assim, já desenvolvidos. Isso é algo que é um entendimento totalmente equivocado, né, da ideia de Lamarck. Não foi isso que ele quis dizer. Também a ideia do uso e desuso como algo negativo, né, como algo que não seria verdadeiro, né, quando a gente sabe que realmente o uso e desuso tem confirmações e mesmo que em situações específicas que a gente precisa aprofundar. Mas no entendimento de um neolamarquismo, que é algo que o Rupert Sheldrake traz, ele mostra como realmente existem várias evidências que confirmam que coisas que nós temos na nossa essência, né, que nós repetimos, que nós fazemos, e que vários grupos da mesma espécie, que fazem parte do mesmo campo morfogenético, eles conseguem agregar, né, naquela estrutura, naquela sintonia, todos os seres daquela mesma espécie que fazem parte daquele mesmo campo morfogenético acabam adquirindo, né? Lembrando um pouco da experiência do enésimo macaco, que acredito que vocês todos já conheçam, né? Aquela ideia de que macacos começaram a aprender a lavar batatas, mesmo sem serem ensinados, por causa de uma quantidade X de macacos que passaram a fazer isso, e aí esse aprendizado acabou sendo conhecido por uma realidade da ressonância mórfica em si, e não de algum aprendizado através de algo cognitivo. Então, dentro dessa abordagem, a gente percebe, por exemplo, uma situação que ele cita muito, que é dos camelos, né, na Arábia terem já calos, né, nascerem já com calos no joelho, de tanto agacharem e para que o ser humano pudesse montar neles. Então, isso é algo também que já mostra que existe algo de verdade nesses caracteres adquiridos passarem a ser hereditários e passarem a fazer parte de um processo evolutivo que não necessariamente seria evolutivo no sentido de crescimento, porque um calo no joelho não é uma coisa, uma aquisição tão desejada assim, provavelmente pelos camelos. Então, fazendo assim só uma alusão bem assim, tipo, tentando explicar que coisas que a gente acaba adquirindo dependem de uma evolução espiritual para garantir que as coisas que vão ser praticadas, os hábitos que vão ser repetidos e que vão ser transmitidos para a espécie, sejam hábitos que sirvam, que sejam realmente favoráveis e, de certa maneira, como a tendência da gente é buscar o melhor sempre, buscar evoluir e crescer,
a busca também nossa é para esse caminho, né? Mesmo que a gente tropece aqui e ali e passe várias e várias encarnações até descobrir um caminho que seja o melhor para o nosso processo evolutivo como um todo, né? Em um outro trecho, neste mesmo livro, né, no prefácio, né, do livro Uma Nova Ciência da Vida, Rupert Sheldrake já faz alusão às novas descobertas científicas, né, da física quântica. E ele fala o seguinte: as modernas esperanças de se unir os campos conhecidos da física, inclusive as forças nucleares forte e fraca, estão concentradas principalmente na teoria das supercordas, com 10 dimensões, ou teoria M, abreviatura de teoria mestre, com 11. Né? A validade da teoria das supercordas e da teoria M ainda é discutível, mas sua mera existência mostra que dimensões adicionais não se limitam mais a especulações esotéricas, são convencionais na física moderna. Mas o que fazem essas dimensões adicionais e que diferença fazem? Alguns físicos dizem que elas incluem campos de informação que poderiam ajudar a explicar os fenômenos da vida e da mente. Então veja que essas dimensões que estão acima, né, encurvadas, né, no mundo físico e ampliadas em um mundo extrafísico, suprafísico, poderiam ser as dimensões etéricas, dos subplanos etéricos dentro da teosofia, e as expandidas, né, que falam de terceira, de quarta, quinta, sexta dimensão, seriam os planos, né, astral, mental, búdico, átmico, etc. Então a gente acaba encontrando na ciência uma forma de até confirmar, ainda que seja dentro de perspectivas experimentais indiretas, certas informações que a gente já tem dentro da teosofia, dentro do espiritismo, dentro do budismo, dentro do hinduísmo. Para finalizar essa nossa viagem dentro da hipótese da causação formativa de Rupert Sheldrake, eu quero trazer um livro que não é de Rupert Sheldrake, né, mas que é de Larry Dossey, né, O Reencontro com a Alma, uma investigação científica e espiritual. Foi neste livro que pela primeira vez eu passei a conhecer mais sobre a ressonância mórfica e sobre a teoria dos campos morfogenéticos, ou a hipótese, né, vamos dizer assim, da causação formativa, e foi quando eu entendi um pouco mais, pelo esclarecimento que o Larry Dossey trouxe, que fez com que eu fosse mais a fundo estudar e busquei os livros todos que foram lançados no Brasil, de Rupert Sheldrake, para entender, porque eu fiquei tão empolgado com o que ele disse para a gente nesse livro aqui, que aí a gente vai ver como realmente é algo que parece que o ser humano não percebeu ainda o valor dessas teorias, né, e não conseguiu perceber como essa hipótese já não precisaria ser chamada mais de hipótese, e sim de teoria. Olha só o que ele diz aqui. Ó. Ele diz: se provar-se correta a hipótese, configurar-se-á uma das grandes ideias deste século, na verdade, de toda a era científica. A hipótese de Sheldrake é importante para o nosso conceito de mente não local ou não localizada, né? Com o qual é bastante compatível. A ideia de causação formativa sugere que a mente humana é não localizada, tanto no espaço como no tempo, que não está confinada ao aqui e agora, que é não material e não energética, pelo que seu efeito não diminui com a separação espacial, ou com a distância, no caso. Também, de outro modo, a mente é não localizada, não está confinada ao cérebro, nem é produzida por ele, embora possa atuar por meio desse órgão, assim como a eletricidade age num fio elétrico sem ser gerada por este. A hipótese de Sheldrake dá apoio a uma visão coletiva da consciência, em que ela pode ser cumulativamente reunida como uma só mente, escapando de seu confinamento no cérebro e no corpo de indivíduos particulares, por sugerir que a mente é não localizada no espaço, que pode persistir no tempo e que está além do corpo. Esta hipótese contém implicações formidáveis em relação à imortalidade. Além do mais, a consciência, para Sheldrake, não se limita necessariamente aos seres humanos. É passível de ser partilhada entre muitas formas de vida, ao menos em graus variados.
Então, pessoal, nós vemos através de tudo isso que foi dito que é bem provável que, se os cientistas tivessem um pouco mais de boa vontade, né, e também não tivesse uma negação, né, direta, não tivessem seus próprios dogmas, eles poderiam estar fazendo experimentos confirmando essas teorias, porque a teoria, ou a hipótese da causação formativa de Rupert Sheldrake conseguiu vencer as descobertas que vieram depois, ou seja, predisse algumas coisas. Isso já é uma forma de elevar a hipótese a uma ideia de teoria, e hoje em dia, considerando ela como uma teoria, por conta dessas confirmações, deveriam haver hoje pessoas estudando, muitas pessoas estudando essas ideias, para que a gente pudesse ter mais e mais informações e mais elementos que ampliem, que deem a gente um entendimento melhor sobre como funciona essa causação formativa dentro de vários aspectos, nas várias áreas, e várias áreas inclusive que já foram apontadas por Rupert Sheldrake desde a década de 90, no século passado, e desde inclusive quando ele começou a estudar em 1981, quando ele lançou em livro esse trabalho, que já foi fruto de uma pesquisa de muito tempo, uma exaustiva pesquisa. Então, há muito tempo que ele vem trabalhando com isso. Então, essa teoria já poderia ser hoje, ser muito mais consagrada, muito mais conhecida, se as pessoas dessem mais valor a ela, como a gente consegue perceber hoje dentro do mundo espiritualista, dentro do mundo da cultura esotérica, as pessoas que estudam ensinamentos milenares e ensinamentos de uma filosofia perene que ajudam ao nosso entendimento numa visão mais ampla do universo. Espero que vocês tenham gostado, agradeço aqueles que ficaram até o final deste vídeo. Aqueles que gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações de quando a gente colocar vídeos como esse no nosso canal, né? Vídeos desse da cultura esotérica e de assuntos espiritualistas de um modo geral, de astrologia, tarô, psicologia junguiana, numerologia, alquimia, etc. Então é isso que nós queríamos trazer hoje para vocês. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.